2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Está a começar a primeira lição do nosso estudo. Nesta primeira fase, vamos estudar o livro Conselho de Deus e teremos 21 lições, e cada semana nós traremos um episódio e contamos que o telespectador possa nos acompanhar. Para tal, inscreva-se no nosso canal, é só ativar o sino e sempre que haver uma novidade será notificado. Para hoje, a nossa primeira lição é sobre o Senhor Jesus Cristo. A nossa fé como cristãos, como filhos de Deus, é baseada em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos a trazer filosofias, não estamos a trazer crenças, mas sim estamos a trazer uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Tudo o que formos a falar, tudo o que formos a fazer é baseado na nossa fé em Jesus Cristo. Então, todo o evangelho bíblico é baseado naquilo que Jesus fez. Para começar, em Mateus 11, 28, 30, está escrito: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus nos convida para aproximarmos a Ele. Todos que estão cansados das suas vidas pecaminosas, das suas religiões humanas, todos aqueles que estão cansados estão a ser convidados para diante de Jesus poder ser salvos. Então, Jesus é que nos convida para a salvação. A mensagem da salvação é a mensagem de Jesus. Este que é a sua base. Tudo o que Jesus veio fazer aqui na terra era mesmo para trazer a salvação para cada um de nós. Então, quem é este Jesus que nos convida para encontrarmos descanso? O primeiro aspecto que nós precisamos saber é que Jesus Cristo é Deus. Esta questão deve estar clara nas nossas mentes. Temos que saber, temos que ter a noção de que Jesus Cristo é Deus. E como Deus, Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Então, o primeiro texto que vamos trazer neste aspecto sobre Jesus Cristo ser Deus está em João 1:1-3, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui nesta leitura, ouvimos que Jesus Cristo é Deus. Desde a criação do céu e da terra, Jesus estava lá presente com o Pai. Então, sendo Ele Deus, isso lhe dá toda a autoridade sobre as nossas vidas. Então, quando nós falamos de Deus, temos que ter em mente a noção da Trindade, porque Deus é um e o único, mas subsiste numa Trindade. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos são um. Nós estamos aqui perante três, mas sim estamos perante um e único Deus. Então, todas as coisas que Deus fez
a criação do mundo e de todas as outras coisas foi possível graças à participação da Trindade. A Trindade estava lá a criar. Por isso mesmo, quando nós vamos ler em Gênesis, está escrito: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Significa que lá a Trindade estava reunida e por uma unanimidade decidiu criar o homem. Então, o primeiro aspecto, como nós dissemos, fala necessariamente que Jesus Cristo é Deus. Deus criou todas as coisas. E aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz assim, falando de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, aqui está claro em Colossenses que todas as coisas que existem no mundo foram criadas por Jesus e para Jesus. É por isso mesmo que ele tem essa toda autoridade de fazer o convite: vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. Depois de levar a vida num certo ritmo, numa certa dimensão, chega um momento em que a pessoa deve tomar decisões claras. E a primeira decisão que as pessoas devem tomar é seguir a Jesus. Então, quando nós falamos do Senhor Jesus, Senhor é a mesma palavra para dono. Significa que Jesus deve ser dono das nossas vidas. Quando ele chama vinde, é porque ele tem autoridade suficiente para poder fazer com que possamos descansar nele. Quem está preocupado, quem está ansioso, deve aproximar-se de Jesus para poder achar descanso. Então, quando nós falamos do Senhor Jesus, o primeiro aspecto a ser sublinhado é que Jesus é Deus. E sendo Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem toda a autoridade e toda a autonomia para nos dar descanso. Se você quer descansar, descanse em Jesus. O segundo aspecto que vamos trazer aqui, Jesus Cristo, sendo Deus, Ele fez-se homem. Ouvimos aqui no princípio que Deus criou os céus e a terra. Também ouvimos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, sendo Deus, Ele fez-se homem. Uma das coisas preciosas que nós precisamos apreciar em Jesus é que Ele, mesmo sendo Deus, tornou-se um homem, tornou-se um ser humano. Jesus se fez homem. Ele abandonou o seu trono como Deus e transformou-se em homem. Então aqui estamos com esta dualidade. Primeiro, Jesus, Deus. Depois vamos falar que Jesus fez-se homem. Em Filipenses, capítulo 2, no versículo 6 e 7 está claro: pois ele, quem? Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Isto é maravilhoso. Deus sendo Deus, aquele que criou todas as coisas, aqui Ele transforma-se num homem. E no Evangelho de João, se nós formos ver os primeiros 14 versículos, está claro que o Verbo de Deus tornou-se carne. O Verbo fez-se homem. Ele veio, habitou entre nós. Ele veio, habitou entre nós. Por isso que ele foi conhecido por Emmanuel. Emmanuel significa Deus
conosco. Então Deus não se apegou à sua condição divina em Jesus Cristo. Ele abriu mão. Ele fez-se homem. E como homem veio à terra, veio ao mundo. Ele humilhou-se a si mesmo. Então, aqui estamos a falar da questão da encarnação de Jesus. Jesus, sendo Deus, encarnou-se. Isto é, fez-se homem, tornou-se num ser humano. Foi reconhecido em figura humana. Jesus veio como um ser humano. Então, Jesus nasceu da Virgem Maria. Isto é subejamente conhecido por nós, por muita gente, que Jesus nasceu como homem, nasceu da Virgem Maria. Se nós formos a ver no livro de Mateus, o primeiro capítulo, versículos 18 a 25, fala-se dessa questão do nascimento de Jesus através do ventre da Virgem Maria, que também era um cumprimento daquilo que foi uma profecia que foi feita 700 anos antes. Estamos a falar de uma profecia de Isaías, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual seria o sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Então, a Virgem concebeu o Deus que se fez homem. Ele entrou no mundo através do ventre da Virgem Maria. Então, primeiro falamos que Jesus é Deus. Segundo, dissemos que Jesus fez-se homem. E o terceiro aspecto que vamos falar sobre o Senhor Jesus é que Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. Jesus teve uma vida perfeita, uma vida sem pecado, uma vida exemplar, que possa ser imitada por todos nós. Jesus é um modelo de homem que deu certo. Depois de Adão e Eva não terem dado certo no jardim do Éden, Jesus veio para nos dar um exemplo de vida. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, está escrito: o qual, quem? Jesus, não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. O único homem perfeito que já viveu na face da terra é Jesus Cristo. Ele não cometeu pecado e não enganou a ninguém em todo o tempo que viveu aqui na face da terra. Maravilhoso é este Jesus. Hebreus 4:15 está escrito: porque não temos sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele, quem? Jesus, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui está claro que Jesus veio em corpo humano. Jesus encarnou-se. E mesmo vivendo aqui no mundo como ser humano, ele não cometeu nenhum pecado. Ele viveu uma vida perfeita. E no livro de Hebreus, ali está claro que o nosso sumo sacerdote não é humano. Porque o sacerdócio levítico trouxe sacerdote que às vezes, ou muitas vezes, quando eles iam, primeiro deviam dar sacrifício pelos seus próprios pecados e depois faziam sacrifício pelos pecados do povo. Mas aqui estamos a falar de Jesus, que não cometeu nenhum pecado. Este é o nosso sumo sacerdote, que é instituído com base em Melquisedeque, sem princípio de dia nem fim. Então, este Jesus é que é o nosso sacerdote. Por quê? Porque ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Então, primeiro, Jesus esvaziou-se. Depois, ele, como homem, viveu esvaziado. E ele, quando chegou aqui, tinha um propósito. Quando viveu na terra,
tinha um único objetivo, uma única meta. Jesus nunca perdeu foco, porque sabia qual era o objetivo da sua vinda. Em João 4:34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E em João 8:29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus, mesmo quando veio à Terra, tinha um foco: fazer a vontade do seu Pai. Tudo o que ele fez era para agradar a Deus. A sua meta, a sua prioridade era que o nome do seu Pai fosse exaltado e fosse glorificado através daquilo que ele fazia. Então, sendo ele perfeito, ele viveu uma vida de santidade, uma vida totalmente separada para Deus, porque a única coisa que lhe importava era fazer a vontade do seu Pai. Então, mesmo quando ele foi tentado, Jesus foi tentado pelo diabo, quando estava lá no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo diabo para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo foi lá, tentou a Jesus, mas Jesus não cometeu nenhum pecado. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2:8 que a si mesmo se humilhou. Jesus humilhou-se voluntariamente, tornando-se obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Jesus morreu na cruz pelos teus pecados e pelos meus pecados. E o quarto aspecto é que Jesus realizou uma obra poderosa. Aquilo que Jesus fez foi tão grandioso, tão maravilhoso, que está escrito em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, quando viveu aqui na terra, ele teve uma vida de grandes obras. E as obras que Jesus fez eram para glorificar o nome do seu Pai. Então, na vida de Jesus, existe muita coisa que nós podemos admirar, como a sua santidade, como os milagres que ele fez, como a vida, o exemplo de vida que ele levou. Mas todas as coisas que Jesus fez tinha um e único objetivo: glorificar o nome do seu Pai. Jesus, como Senhor, sempre procurou, sempre andou preocupado em glorificar o nome do seu Pai. Ele, com o Espírito Santo, foi andando, fazendo obras maravilhosas, obras magníficas, para glorificar o nome do seu Pai. Tudo o que Jesus fez tinha única meta, que é a glória de Deus Pai. Por isso aí diz que Deus ungiu, Jesus foi ungido com o dom do Espírito Santo. Ele andou em toda parte com poder e autoridade para fazer muitas coisas. Primeiro, estava a curar os enfermos de várias ordens. Segundo, estava a libertar os oprimidos do diabo, expulsando o demônio. Por quê? Porque Deus era com ele. Andou debaixo da mão de Deus. Estando debaixo da mão de Deus, tudo o que ele fez era mesmo para glorificar o nome do seu Pai.
E o quinto aspecto que nós vamos falar sobre Jesus é que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. Em João 1:29 está claro. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo é removido a partir de um cordeiro. E o cordeiro chama-se Jesus Cristo. Vejam só que aqui o pecado está no singular. É o pecado, não diz os pecados. Porque Jesus veio trabalhar naquilo que é a origem. O pecado, alguns dizem original, que é a questão da desobediência. O grande problema que o homem tem com Deus é que o homem tornou-se desobediente. Porque no jardim do Éden havia sido dado um mandamento e o homem decidiu abandonar o mandamento que Deus deu. Decidiu desobedecer o que Deus deu. Então, para poder voltar ao plano original, precisava aparecer um homem que vivesse uma vida justa, uma vida voltada para cumprir o mandamento de Deus. E este homem é Jesus Cristo. Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Morreu pelos teus pecados. E em Isaías, está claro, Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, aqui está claro. O castigo que deveria ser para nós, Deus fez cair sobre o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele foi transpassado, ele foi pisado, foi humilhado, passou por todo tipo de tortura para poder resgatar-nos e levar-nos de volta ao Pai. Todas as coisas que Jesus fez tinha uma meta: voltar a estabelecer a comunhão entre nós e Deus. Porque depois da queda, depois do pecado, o homem distanciou-se de Deus. E para voltar novamente a Deus, ele precisava, para voltar a Deus, precisava que alguém viesse e morresse por ele. Está bem claro que tudo o que Jesus fez era para voltar a estabelecer a ponte, voltar a estabelecer a ligação entre nós e Deus. Então, tudo o que Jesus passou na cruz era para satisfazer a justiça de Deus. Algo precisava ser feito, mas nós não estávamos em condições para poder fazer aquilo que é justo. Nós não tínhamos nenhuma condição, humanamente falando, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de voltar a ter um relacionamento com Deus. Por isso, foi necessário que Jesus Cristo morresse. E com base na sua morte, nós fomos, mais uma vez, unidos com o Pai. Maravilhosa é esta notícia. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi imolado, foi humilhado de uma vez por todas.
em que já não é necessário, já não há mais necessidade de a cada dia, a cada semana, fazermos sacrifícios de animais, porque o único sacrifício que faltava, o único sacrifício que realmente tira o pecado, foi o sacrifício do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi sacrificado por ti e foi sacrificado por mim. O sexto aspecto que nós vamos trazer sobre Jesus é que Jesus ressuscitou. Dissemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas isto não acabou assim, isto não terminou assim, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Estando vivo, ainda vai continuar a operar nas nossas vidas. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado por causa dos nossos pecados. Mas uma informação, uma notícia boa e maravilhosa é que Jesus ressuscitou. Ele levantou. Ele venceu a morte em nosso lugar. Então, ele, como Deus, morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou. E pela sua ressurreição, ele venceu a morte. O sétimo aspecto é que Jesus foi exaltado. Jesus foi exaltado por quem? Por Deus. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se formos a ver aqui, Jesus foi exaltado. Jesus levou um nome que está acima de todo nome, e este nome é Senhor. Esse nome é dono. Jesus foi exaltado para ser Senhor e dono da tua vida e da minha vida. Então, Jesus foi exaltado como resultado da sua humildade, como resultado da sua humilhação. Ele humilhou-se e recebeu uma autoridade que está acima de todas as autoridades. E em Romanos 14, 9, está escrito: foi precisamente por esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, Jesus morreu para ser Senhor. Por isso, nessa nossa primeira lição, estamos a falar do Senhor Jesus, porque todo evangelho gira em torno do senhorio de Cristo. Se nós queremos viver uma vida correta, temos que deixar Jesus ser Senhor das nossas vidas, ser dono das nossas vidas. É Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Jesus que foi crucificado, ele foi feito Senhor e precisa governar na vida de cada ser humano, porque a Bíblia diz que todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é dono das nossas vidas. Oitavo e último ponto é que Jesus voltará. Ele há de voltar. Veio, nasceu na Virgem Maria, depois morreu na cruz, ressuscitou e voltou ao Pai.
mas temos uma promessa, que Jesus voltará. Ele há de vir. Porque se nós formos a ler a palavra de Deus em Atos 1, 9 a 11, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Então, a nossa grande esperança é que Jesus voltará. Ele há de voltar. Ele virá para nós. Em Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, Jesus Cristo é tudo que nós temos e precisamos crer e confessar a Jesus como Senhor e dono das nossas vidas. Então, cada um deve tomar uma decisão. Crer a Deus, crer em Jesus de todo o seu coração. E também devemos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Só assim é que conseguiremos viver de acordo com aquilo que são os mandamentos de Deus. Por isso, terminamos a nossa primeira lição convocando a cada um dos nossos telespectadores a poder aceitar e confessar a Jesus Cristo como Senhor e dono das suas vidas. E assim nos encontramos na próxima lição. Enquanto isso, fique na bênção de Deus. Muito obrigado.